bom dia. Nós vamos terminar a correção da página 55 da nossa apostila e falaremos sobre trapézios, o último quadrilátero que nós temos que conversar na apostila. Tá. Nós vamos terminar então a correção da página 55 e falaremos sobre trapézios da página 56 a 62. Combinado? Então, na apostila de vocês, na página 55, nós paramos na correção da atividade 5 na terça-feira e é lá que a gente volta. Vamos retomar lá, página 55, questão 5. Bom, vamos à nossa leitura. Helena, minha flor, pode começar lendo para a prof. hoje? A figura seguinte é uma Ok, obrigada, Helena. Vamos lá. Explorando todas as características do losango que a Helena diz, porque o que eu tenho de propriedade no enunciado é que essa figura verde é um losango. Então, o que a gente sabe sobre o losango? Ele tem 4 lados iguais. Essa medida, essa e essa são iguais. As suas diagonais se cruzam no seu ponto médio. Então, as suas diagonais se cruzam no seu ponto médio. Essa medida e essa são iguais. Esta medida e esta também são iguais. E as suas diagonais são perpendiculares entre si. O que significa dizer que as diagonais são perpendiculares entre si? Que elas formam ângulo de 90 graus. Então, essas duas diagonais têm exatamente 90 graus entre si. Nessa imagem que está no quadro, então, nós podemos dizer que n mais 35 é igual a 90 graus. Lembrem, porque as diagonais perpendiculares, é essa propriedade que a gente está usando aqui, diagonais perpendiculares entre si, formam entre elas ângulo de 90 graus. Então, n mais 35 igual a 90. O nosso 35 somando passa diminuindo, n é igual a 90 menos 35, n é igual a 55 graus. Descobrimos então o valor de n. Esse n que está aqui e esse n que aqui está. 55 graus. Agora a gente precisa achar o valor de n. n é esse ângulo aqui. Eu não posso dizer, meu povo, que n é igual a esse ângulo aqui em cima. Lembrem que as diagonais se cruzam no seu ponto médio, mas no losango eu não tenho diagonais de mesma medida. É diferente do retângulo. No retângulo as diagonais têm a mesma medida, no losango não. Então eu não posso dizer que esse pedacinho azul e esse vermelho são iguais para eu dizer que é um triângulo isósceles e logo terá ângulos iguais. Não funciona. Mas, já que no losango eu tenho lados iguais e as diagonais são perpendiculares entre si, eu posso dizer que esse ângulo M, que é essa diagonal vermelha, dividiu o ângulo A em duas partes iguais. Que esse ângulo M aparece do lado de cá. Essa diagonal vermelha dividiu o nosso ângulo A em duas partes iguais. Então, se do lado direito é M 55 graus, do lado esquerdo também será 55 graus. Agora, eu peço que vocês olhem para esse triângulo azul, vermelho e preto. Eu tenho um ângulo de 90, está aqui o símbolozinho de 90 graus, são perpendiculares as diagonais. Um ângulo de 90, um ângulo de 55 e esse ângulo M. Essa figura é um triângulo e a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar sempre 180 graus. Então, nós faremos a soma para descobrir o N. 55 mais 90 mais N igual a 180 graus.
Juntando aí os termos semelhantes, 55 mais 90, 145, mais N, igual a 180. 145 está somando, vai passar diminuindo. 180 menos 145, N é igual a 35 graus. Calculamos, então, o valor de M e o valor de N dentro do losango. Dúvidas na questão, gente? Quem não conseguir abrir o microfone para falar, pode se manifestar no chat sem problemas. Dúvidas? Dos que estão na sala, deixa eu ver. A Betina consegue ler para a gente a questão 6, querida? Sim, prof. Isso, então leia, por favor. Questão 6. E no retângulo ABCD, os lados AD e AB medem, respectivamente, 6 centímetros e 8 centímetros. A diagonal AC mede 10 centímetros. Os vértices do losango EFGH são os pontos médios do lado do retângulo. Calcule o perímetro do losango. Dica: trace as diagonais do losango e uma das diagonais do retângulo. Obrigada, Betina. Olha só, queridos. Ele disse para vocês lá no enunciado ABCD, então coloquei os vértices. ABCD. Bom, vocês têm um losango desenhado dentro do nosso retângulo. É isso que a gente tem. Ele disse para vocês no enunciado que os lados AD e AB medem, respectivamente, 6 e 8. AD e AB medem, respectivamente, quer dizer, nessa ordem, 6 e 8. Essas são as medidas em todos os lados do nosso retângulo. E ele diz que a diagonal AC, a diagonal do nosso retângulo, vou traçar essa diagonal AC, mede 10 centímetros. Aqui a minha diagonal. Essa linha roxa mede 10 centímetros. Não esqueçam dessa informação. Ele diz também para vocês que os vértices do losango são pontos médios dos lados do retângulo. Então, esses vértices aqui, o vértice E, F, G e H, são os pontos médios. Eles dividem o lado do retângulo em duas partes exatamente iguais. Então, esse pedacinho e esses são iguais, esse pedacinho e esses são iguais. Dessa forma, ok? Bom, então vamos explorar primeiro características do losango. Antes de mais nada, a prof tira um instantinho a diagonal daqui, para não poluir muito o desenho para vocês, depois eu traço de novo. Olhem para o losango. O que a gente conhece de losango? As suas diagonais se cruzam no seu ponto médio. Isso significa que esta medida e esta são iguais, esta medida e esta são iguais. Bom, então o prof gostaria que vocês observassem que o nosso losango, quando a gente traça as diagonais, ele divide o retângulo em 4 retângulos menores. Concordam com a professora? 4 retângulos menores, que têm exatamente as mesmas medidas. Esse retângulo, este retângulo, tem a mesma medida que este, que este e que este. São retângulos congruentes. A garantia de que eles são congruentes é porque as diagonais do losango se cruzam no seu ponto médio. Esse pedacinho e esses são iguais. Logo, tem a mesma medida que os lados aqui do nosso retângulo. As diagonais se cruzam no seu ponto médio, essa medida e essas são iguais no losango. Logo, iguais a estas duas medidas e estas duas medidas. Ok? Então, as diagonais do losango dividiram o nosso retângulo grandão em 4 retângulos pequenininhos. Voltando para a diagonal do nosso retângulo. Essa diagonal do retângulo mede 10 centímetros, de acordo com o enunciado. E a gente sabe que as diagonais
vou traçar em linha pontilhada, porque o desenho já está cheio de informação, e a gente sabe que as diagonais de um retângulo se cruzam no seu ponto médio. Verdade, gente? Logo, se as diagonais, a linha pontilhada e a contínua roxa se cruzam no seu ponto médio, a linha roxa toda, a diagonal AC, tem 10. Então, daqui até aqui, terá quanto? Se elas se cruzam no seu ponto médio, divide-se ao meio. Se tudo vale 10, quanto vai valer? Do meio até o ponto A? 5. Do meio até o ponto C, o outro 5. De novo, porque as diagonais de um retângulo se cruzam no seu ponto médio. Vocês vão dizer, para que toda essa informação? O nosso objetivo, se vocês prestarem atenção no que a Betina leu, é descobrir o lado do losango. Então, agora eu quero que vocês comparem essa medida, 5 centímetros, é a diagonal desse retângulo pequeno. Verdade? Essa linha laranja é a diagonal do retângulo AE, meio H. Essa diagonal laranja é exatamente igual a essa diagonal laranja do retângulo EBF meio. Se essas duas diagonais são iguais, essa primeira vale 5, então essa também vale 5. Essa diagonal do retângulo EBF meio é exatamente coincidente com o lado do losango. O lado do losango, então, mede 5 centímetros. Vejam, a gente não fez muito cálculo. Nós aplicamos propriedades, a gente foi explorando as propriedades que nós vimos dos quadriláteros. E, claro, enchemos o nosso desenho de informações. Então, façam o mesmo, se vocês precisarem aí de cores coloridas, né, de cores diferentes, cores coloridas fica complicado, mas cores diferentes para destacar o desenho de vocês, façam. De forma que fique claro para vocês o que nós utilizamos. Nós falamos das diagonais do losango, que se cruzam no seu ponto médio. Então, nós descobrimos que nós temos 4 retângulos congruentes aqui dentro. Depois, nós usamos a informação de que as diagonais de um retângulo se cruzam no seu ponto médio. Logo, se a diagonal toda vale 10, a metade dela vale 5, porque corta-se ao meio. Depois, nós ainda usamos a diagonal dos retângulos congruentes, dos retângulos pequenos. Essa diagonal e essa são iguais, porque os retângulos são congruentes. Logo, se essa diagonal é 5, essa também será 5, que é coincidente com o lado do losango. Questão 6, então, resolvida. Dúvidas? Então, nós vamos para a questão seguinte. Na outra página, página 56, nós temos a questão 7. Questão 7, deixa eu ver aqui, dos meus participantes hoje. Gabriel Quadros, consegue ler para a prof? Isso, 7, querido. Muito obrigada, Gabriel. Então, na página 56, exercício 7. ABCD é um quadrado. Se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Esse lado é igual a esse lado, igual ao AB, igual ao AB.
Então, e eu tenho 4 ângulos de 90 graus, é isso que a gente pode tirar de característica do quadrado. Então, quando ele diz que ABCD é um quadrado, lembrem-se, nós temos lados de mesma medida, lados iguais, e 4 ângulos de 90 graus. Não esqueçam, então, que todos estes ângulos aqui medem 90 graus. A prof não vai botar todos os símbolos de 90 para não poluir muito o desenho para vocês, mas não esqueçam 4 ângulos de 90 graus. Seguindo, a próxima informação que o Gabriel deu para a gente é que CDE é um triângulo equilátero. CDE, este triângulo aqui, é equilátero. E quando ele diz que é equilátero, mais uma vez, vamos tirar as informações que estão escondidas atrás da definição equilátero. Eu tenho 3 lados de medidas iguais. Então, essa medida CD é igual a essa medida CE e é igual a DE, que também, por acaso, é a mesma medida do quadrado. É ou não é? Se DC é igual a CD, a AB e a D, então essas medidas em vermelho também são iguais ao quadrado. Então, o nosso triângulo equilátero tem os lados com a mesma medida do quadrado. O que mais que eu tenho de informação? Se o triângulo é equilátero, ele tem 3 ângulos de 60 graus. Os ângulos internos dele valem 60 graus. Propriedade vista nos triângulos equiláteros. 3 ângulos de 60 graus. Tudo bem até aqui? Eu dizia para vocês não esquecerem que o nosso quadrado tem ângulos de 90 graus. Então eu pergunto, oitavo, esse ângulo todo é de 90. Esse pedacinho vermelho vale 60. Para eu descobrir quanto vale esse outro, eu vou fazer 90 graus menos os 60 que eu já tenho do nosso triângulo equilátero e dará 30 graus. Então, esse ângulo aqui, 30 graus. Olhando ainda para a imagem, vocês percebem que esse lado aqui e esse lado tem a mesma medida. A gente acabou de falar que os lados do triângulo equilátero têm exatamente as mesmas medidas do lado do quadrado. Então, esse triângulo EBC, ele é um triângulo com 2 lados iguais. Se um triângulo tem 2 lados iguais, ele é chamado de triângulo o quê? Podem conversar com a prof. Bom dia. Se um triângulo tem 2 lados iguais, ele é chamado de triângulo o quê? Se não quiserem falar, podem escrever, mas eu quero a participação de vocês. De novo, se um triângulo tem 2 lados iguais, ele é chamado de triângulo o quê, gente? Equilátero, 3 lados iguais. 2 lados iguais isósceles. Obrigada, Gabriel. Isso aí. Se ele tem 2 lados iguais e 3 isósceles, isso significa que ele vai ter os 2 ângulos da base também iguais. Então, se o ângulo E é x, então o ângulo B do triângulo também será x, porque ele é um triângulo isósceles. Então, vou colocar aqui a justificativa, triângulo isósceles. Por causa disso, nós temos, para descobrir o valor de x, que resolver a igualdade. 30 mais x igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Juntando os termos semelhantes, x mais x, 2x, igual a 180, era mais 30, passa menos 30. 2x é igual a 150. O nosso 2 multiplicando passa dividindo, 150 dividido por 2, x vale 75 graus. Aí está o resultado da nossa questão 7. Ele pedia para vocês calcularem o valor de x, está calculado. Dúvidas? Quando a prof fala trapézios, nós temos que
pensar num quadrilátero, figura de 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. Mas, além de 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, né? A gente tem uma característica que vale para todo e qualquer quadrilátero, descoberta em aulas anteriores, aí, na semana retrasada. O que eu tenho? Soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Essa é uma característica primordial do trapézio que a gente não pode esquecer. Então, ele tem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos, internos e externos, não esqueçam. Ele tem soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Soma dos ângulos internos igual a 360 graus. E a gente vai agregar, ou nós vamos descobrir, uma outra propriedade para os nossos trapézios. Nós temos 3 tipos de trapézio. Ele pode ser um trapézio isósceles, escaleno ou retângulo. A prof já vai mostrar esses 3 tipos. Mas antes, deixa eu colocar aqui propriedades comuns. Nós vamos dizer que 2 ângulos consecutivos em bases diferentes no trapézio, desculpem, serão sempre suplementares. Então vamos devagar. Essa figura aqui no quadro é um trapézio escaleno, todas as medidas são diferentes. Ele tem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos, também com medidas diferentes, porque, como eu disse, esse é um trapézio escaleno. E o que ele tem de especial? O trapézio tem 2 bases paralelas. Essa é a nossa característica. Ele é um quadrilátero com 2 bases paralelas. Então, 2 bases paralelas, a nossa próxima descoberta vai em relação aos ângulos aqui. Eu posso dizer que esse ângulo A e esse ângulo D, eles são consecutivos, né, um do lado do outro, consecutivos, um depois do outro. E estão em bases diferentes. Um está na base menor e o outro está na base maior. A soma desses 2 ângulos será 180 graus. Então, essa é uma característica dos nossos trapézios, percebida também nos paralelogramos. Né? A gente tem lá 2 ângulos, só que lá no paralelogramo são sempre quaisquer 2 ângulos que são suplementares. Aqui no trapézio eu tenho uma ressalva, não são quaisquer 2. Se eu somar o A com B, eles não são suplementares. Se eu somar o D com C, eles não são suplementares. Serão suplementares sempre que eu somo 2 ângulos consecutivos, mas em bases diferentes, um na base menor e o outro na base maior. Então, ângulos consecutivos em bases diferentes são suplementares. Colocando aqui numericamente, eu posso dizer que o ângulo A mais o ângulo D é igual a 180 graus. O ângulo B mais o ângulo C também 180 graus. Bom, essas são características comuns, valem para todo e qualquer trapézio. 2 bases paralelas, 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos. Soma dos ângulos internos igual a 360 graus. E ângulos consecutivos em bases diferentes são suplementares. Agora a gente vai falar dos tipos de trapézio. Como eu dizia ainda há pouquinho, nós temos 3 tipos de trapézio. O trapézio isósceles é aquele que traz mais características ou propriedades. O nome está dizendo, o trapézio isósceles significa que ele tem os 2 lados inclinados de mesma medida. Como assim, prof?
trapézio isósceles? Eu tenho, então, duas bases paralelas, base maior e base menor, e os lados inclinados têm exatamente a mesma medida. Esse trapézio isósceles. Além do trapézio isósceles, eu tenho ainda o trapézio retângulo. Trapézio retângulo, nós vamos ter um dos lados perpendicular às bases. Isso significa que esse lado forma com as bases ângulo de 90 graus. Esse seria um trapézio retângulo, porque o lado AB forma com as bases ângulo de 90 graus. Aí está. Esse trapézio retângulo. E o último tipo de trapézio é chamado trapézio escaleno. Se vocês lembrarem com o professor, escaleno, todos os lados com medidas diferentes. Deixa eu me concentrar mais um pouquinho aqui no meu desenho, só um minutinho. Aqui. Duas bases paralelas e os lados inclinados totalmente diferentes. Esse seria um trapézio escaleno. Meu oitavo, dúvidas até aqui. Então, nós vamos às características do trapézio isósceles. Como eu dizia para vocês, o trapézio isósceles é aquele que tem mais propriedades. Quais são elas, prof? Vamos lá. Nós vamos dizer que se o trapézio é isósceles, os ângulos da base, ou os ângulos das bases, serão congruentes. Como assim? Este ângulo e este são ângulos da mesma base, da base maior. Estes dois ângulos são congruentes. Este ângulo em cima e este ângulo em cima, ângulos da mesma base, da base menor, também serão congruentes. Então, ângulos da base congruentes. Se eu chamar então de vértice ABCD, eu teria o ângulo A congruente ao ângulo B e o ângulo C congruente ao ângulo D. Essa característica vale apenas para o nosso trapézio isósceles. No trapézio retângulo eu não tenho ângulos das bases congruentes e no escaleno muito menos. Essa característica específica do trapézio isósceles. Segunda característica específica dele, as diagonais são congruentes. Diagonais congruentes, exatamente de mesma medida. Elas não se cruzam no seu ponto médio, ok? Elas não são perpendiculares entre si, porém, elas têm medidas iguais. O que não acontece no trapézio retângulo, eu não tenho diagonais de mesma medida, e o que não acontece no trapézio escaleno, eu não tenho diagonais de mesma medida. Só no trapézio isósceles, diagonais congruentes. Isso que nós estamos conversando está no material de vocês. Página 56, ele traz os tipos de trapézios para vocês. E vocês vão grifar lá no finalzinho da página, o quadrinho azul. Os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes. E na página 57, ele também traz a segunda propriedade do trapézio isósceles. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Grife também, por favor. Ao terminarmos de grifar, nas páginas 58 e 59 nós temos matemática militar, isso vocês podem ler como curiosidade, interessante. E nós vamos para a prática, página 60. Estou
Todo mundo na página 60, nós vamos à resolução dos exercícios, envolvendo essas características que nós acabamos de conversar sobre os trapézios. Então, deixa eu ver. Dos meus presentes hoje na aula, que conseguem abrir o microfone, deixa o prof. achar aqui. João Felipe, bom dia. João Felipe? Bom dia, professor. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Consegue ler para a prof. Na página 60 o enunciado da questão 1? É que eu acabei de acordar. Então tá. Então, obrigada. Vamos lá. Luiz Henrique, consegue ler para a prof? Luiz? Luiz? Bom, então uma outra pessoa, por favor, pode ler o enunciado da questão 1 para a professora. Ou a Betina, ou a Milena, ou o Gabriel Quadros. Professora, peguei aqui. Consegue então, querido? Então vá lá. No trapézio da figura, calcule as medidas do x e y das ângulos desconhecidos. Ok, obrigada, João. Então, no trapézio da figura, calcule x e y. Ele não disse para vocês que é um trapézio isósceles, nem retângulo, mas pela imagem a gente consegue perceber que é um trapézio escaleno. Todos os lados têm medidas diferentes. Todos os lados têm medidas diferentes. Logo, todos os ângulos também terão medidas diferentes. Se nós estivéssemos juntos na sala, eu perguntaria para vocês que propriedade ou quais características do trapézio nós iríamos utilizar neste exercício. E aí vocês me diriam, com certeza, né, um ou outro aluno me diria: professora, soma dos 4 ângulos 360 graus. Nós até poderíamos tentar, mas aqui nós temos 2 variáveis desconhecidas, o x e o y. Se eu tentar somar tudo e dizer que está 360, eu não consigo resolver em x, em y. Mas eu escrevi com vocês uma última característica ou propriedade dos trapézios. Estava ainda um pouquinho aqui, né? Acabei de apagar. Não está lá no nosso material, mas a gente conversou agora. Nós dissemos que 2 ângulos, ou 2 ângulos das bases, de bases diferentes, 2 ângulos consecutivos de bases diferentes são suplementares. 2 ângulos consecutivos de bases diferentes são suplementares. Isso significa que este ângulo mais este, se somados, tem que dar 180 graus. X mais 123 igual a 180. Era mais 123, passa para lá, menos 123, 180 menos 123, x é igual a 57 graus. Calculamos o nosso x. Posso usar a mesma definição para calcular o y. 2 ângulos consecutivos em bases diferentes são suplementares. Então, y mais 42 igual a 180. Y é igual a 180 menos 42. Isso vai dar 38 graus. Calculamos então os valores de x e y.
na nossa atividade. Opa, 138, desculpem, tá? 138. 180 menos 42, 138 graus. Dúvidas na questão 1? Então, nós vamos para a questão 2. Luiz Henrique, já consegue ler para o prof? Questão 2, Luiz. Não? Então, Milena, pode ler novamente, querida, por favor. No trabalho visual, queria perceber qual é a medida do triângulo da base menor. Obrigada. Aqui está o nosso trapézio. Voltando com o que a Milena leu, ela disse para vocês que o trapézio é isósceles. Então, esses lados inclinados têm a mesma medida. X mais 27 e 4x menos 12. O que eu tenho de características especiais no trapézio isósceles? Vocês conversam com a prof. O que eu tenho de características no trapézio isósceles? O que eu tenho de características? Os lados não paralelos são congruentes. Ok, obrigada, Gabriel. O que mais? Como aqui eu não tenho as medidas dos lados, essa propriedade agora eu não consigo aplicar, mas eu tenho outra propriedade que provém desta. Que outra propriedade eu tenho nos trapézios isósceles? A prof acabou de pedir para vocês grifarem nas páginas 56 e 57 dentro dos quadrinhos. As diagonais são congruentes, ok. Também é verdade essa característica, mas como eu ainda não tenho as diagonais e nem quero, essa propriedade neste momento a gente não usa. Tem mais uma propriedade. Vamos lá, queridos. A prof acabou de explicar a matéria. Quero de vocês a propriedade que me permite os ângulos de cada base são congruentes. Os ângulos de cada base são congruentes num trapézio isósceles. Isso aí, quadros, obrigado. Este ângulo e este têm exatamente a mesma medida. Então, nós vamos escrever 4x menos 12 igual a x mais 27. Calculando o valor de x. Podem desenvolver o cálculo aí para a prof.